Pronto. Gente, dando continuidade, nós vamos para a competência 4. Não é difícil também. Vocês vão ter que conhecer os mecanismos linguísticos de coesão. Então, a competência 4 avalia a capacidade do participante utilizar diversos mecanismos linguísticos, né? Então, vocês vão ter que colocar operadores argumentativos, tanto iniciando o período, como dentro dos parágrafos. Tem que ter começando e dentro da redação. O que eu aconselho? Escolham logo um. Aí do D1, no desenvolvimento 1, pode usar qualquer um desses. Lá na hora de começar, para colocar o tópico frasal. Nessa perspectiva, sob essa análise, nessa linha de raciocínio, nesse sentido, diante desse cenário, né? Eu sempre digo que o que eu mais gosto, mando os alunos usarem, é o diante desse cenário, né? Então, vocês já podem circular um aí, deixar, domingo eu vou iniciar a minha com essa. Então, a competência 4 quer saber se vocês têm o domínio dos mecanismos linguísticos. Vamos começar com um desses. Por exemplo, diante desse cenário, é válido mencionar que a negligência do governo agravou o problema. Nesse contexto, é válido ressaltar que a família atua como agravante no problema, mas que, na hora de colocar o tópico frasal, vocês têm que colocar um conectivo, viu? Pronto. Para o desenvolvimento 2 agora. Gente, no desenvolvimento 2, é a soma e a adição. Então, a sua tese 2, você vai ter que colocar um conectivo aditivo. Se a tese 1 foi negligência do governo e a 2 foi a omissão da escola, aí você vai ter que colocar um conectivo de soma e adição. Cuidado! Os conectivos do D2 não é para usar no D1, é para usar no D2. Então, na hora de colocar a tese 2, vocês vão usar o ademais, ou paralelamente, ou outrossim, ou além disso. Né? O que os alunos mais usam é o outrossim ou ademais. Então, já circulem logo, na tese 2 vocês colocam. Outrossim é válido destacar e colocar a tese. A segunda tese é sempre a que vocês vão colocar, tá bom? Então, é só aí, é simples. Já separa um desses conectivos aí para colocar lá. No 1 e no 2. No 1 é no desenvolvimento 1. O do 2 é o desenvolvimento 2. Entendeu? Pode passar, Tia. E eu coloquei na frente, aí embaixo, os mais usados na redação, gente, ó. O conectivo de pode passar. De conclusão, vocês vão usar pelo menos em 4 momentos na redação. Vocês vão usar lá na introdução, na hora de colocar o arremate, vão usar nas marcas de autoria do desenvolvimento e vão usar na conclusão. Então, levem pelo menos 4 diferentes. O logo, portanto, por isso, em suma, desse modo, logo, entendeu? Diante do exposto. Oposição, vocês vão precisar usar o de oposição quando vocês forem confrontar, né? Se vocês colocam um repertório positivo, que não é o da Constituição, né? A Constituição diz que é preciso assegurar o direito à educação, o direito à saúde, só que nem sempre é efetivado, então vocês já dizem. Contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? O de semelhança é quando, por exemplo, combina com o repertório, né? Então, se vocês colocaram que Thomas Hobbes afirma que é dever do Estado garantir meios que beneficiem toda a coletividade. Não, nesse caso é oposição. Quando ele coloca uma citação positiva, né, aí vocês vão concordar. Por exemplo, a Hannah Arendt, ela diz que o mal se tornou banal, né? A banalidade do mal. Então, vocês vão dizer analogamente, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, da mesma maneira, do mesmo modo, assim como pensa a autora, de natureza igual, concorda-se com o pensamento da autora, visto que o mal se tornou rotineiro, aí joga o tema, né? Então, os de semelhança também vocês vão usar para concordar com o repertório. Quando o repertório é negativo, viu? E vamos ver agora a estrutura da proposta de intervenção, gente. Aqui era a competência 4, ela vai avaliar isso. Sim, a repetição, vocês têm que ter cuidado para não repetir termos, né? Então, usando os conectivos já vai evitar a repetição, que retoma. Vamos para a competência 5. Essa é a mais fácil que tem, né? A maioria dos alunos tira 200 pontos nessa competência.
que vocês precisam para se dar bem nessa competência? Respeitar os direitos humanos e fazer uma proposta relacionada ao tema e aos argumentos. Primeiro período, retome o tema, problema, né? Então, se o tema é desafios para erradicar o racismo no Brasil, aí vocês têm que, na hora da conclusão, vocês retomam. Logo, é preciso erradicar os desafios para o problema do racismo, em torno do problema do racismo, em relação à problemática do racismo no Brasil, ponto. Primeiro, retoma o tema. A conclusão, ela também tem o tópico frasal, que é retomar o tema. Não é a tese, é o tema lá, né? Ou pode retomar as teses também, mas eu ainda acho melhor quando retoma o tema. E vocês precisam respeitar os direitos humanos, gente. Até o Enem 2018, zerava a redação inteira, se desrespeitasse os direitos humanos. Depois de 2019 em diante, só zera a competência 5. Só essa. As outras é avaliada. Então, o que eu digo, o que eu peço para o aluno não zerar por desrespeito aos direitos humanos? Não coloquem verbos violentos, não, né? Não coloquem os verbos matar, fuzilar, tá? Implementar pena de morte. Não coloquem esses verbos violentos. Então, o que é desrespeitar os direitos humanos? É quando vocês fazem uma proposta violenta para o tema, né? Aqui tem um exemplo. Em 2015, o Enem cobrou sobre a violência contra a mulher. Foi um dos anos que teve mais zero por desrespeito aos direitos humanos. Eu tirei um trechinho, pode passar. Passa lá para eles verem o exemplo de redação. Foi nota 0. O que o aluno escreveu aí? Para reduzir essa violência contra a mulher, a gente faltou um A bem aqui. Para reduzir essa violência contra a mulher, vírgula, o agressor deve ser levado para a cadeia e ser massacrado até morrer. E aí é assim que tem que fazer com o agressor. Levar ele para a cadeia e massacrar até morrer. Pensem aí nisso aí na prática, que jeito não era. Né? Então, é claro que a gente dá raiva mesmo, né, do agressor, ele é errado, mas eu não posso defender uma proposta violenta desse jeito, né, gente? Então, aí foi 0. Né? No ano que o Enem cobrou manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, teve redação que zerou porque disse que essas pessoas tinham que ficar sem internet, porque não sabem usar. Né? No ano que o Enem cobrou sobre o preconceito contra os surdos, teve gente que disse que tinha que isolar a população surda, não misturar essas pessoas com outras pessoas para que elas não sofressem preconceito. Então, isso aí você está se mostrando ainda mais preconceituoso, né, e ferindo os direitos humanos. Então, muito cuidado lá para não colocar uma proposta assim radical, violenta. Bom, vamos colocar assim uma proposta inovadora, bem feita. Pronto. Continuando, pode passar um pouco. Continuando, gente, a competência 5. Para a competência 5, 200 pontos. Vocês vão ter que colocar 5 elementos. A competência 5, ela quer saber se você fez uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos com 5 elementos. Agente, ação, não tem ordem, tá? Agente, ação, não, agente, mas é bom colocar o detalhamento depois do agente. Agente, detalhamento, ação, modo meio e efeito. 5 vezes 40, 200, entendeu? Quem é o agente, gente? Quem vocês vão escolher para realizar a ação. Vocês vão chamar governo, ou Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, entendeu? Estado, Poder Executivo, a escola, a família, vocês é quem sabe. A ação é o elemento mais importante da conclusão. A ação é o que será feito. O que o agente que vocês chamaram vai fazer? O que o governo vai fazer? Criar leis, criar campanha, realizar palestras, entendeu? Por meio de quê a ação será feita? Por meio de campanhas, por meio de propagandas televisivas,
por meio das redes sociais, como Instagram e Facebook. E o efeito é a finalidade. Para que fazer? Para erradicar o problema no Brasil, com o fito de erradicar a fome no Brasil, entendeu? Detalhamento vai vir lá depois do agente, né? Eu, inclusive, trouxe até uma listinha aqui de agente detalhado para que lá vocês não percam mais tempo. É detalhar o agente, que é o elemento mais fácil de detalhar. Então, aqui tem assim, o agente não tem uma palavra certa. Gente, mas tem. Quando vocês disserem assim, cabe à mídia, cabe ao governo, cabe ao Estado, é dever do Ministério Público, o corretor já vai entender que essas palavrinhas aí se referem ao agente. A ação é um verbo. Deve, precisa, fiscalize, crie, realize. Então, como vocês já sabem o que é verbo, já estudaram os verbos, a ação é o verbo. Então, você vai resolver a sua tese na ação. Se você diz que o governo é negligente porque não cria campanha, pode colocar lá na ação criar campanhas, resolvendo a sua crítica. Meio, por meio de quê? Por meio de verbas, por meio de rodas de conversa, por meio de palestras. Finalidade, aí vocês vão colocar a fim de, com o fito de, com a finalidade de. Detalhamento, nós vamos ver agora. O que é o detalhamento? É você dizer a função de um dos elementos. No caso, nós vamos dizer do agente. Então, na hora que vocês chamar o agente, aí já detalha, por exemplo, se chamar a escola, eu vou resolver o problema por meio da escola. A escola, aí eu vou explicar qual é a função da escola. Não precisa decorar do jeito que está aqui, não. Vocês conhecem as funções desses órgãos aqui, é só colocar lá. Por exemplo, né, a Bonésia coloca a escola, vírgula, como instituição socializadora do indivíduo. Pronto, ela já ganhou 40 pontos nesse detalhamento. A escola, segunda instituição em que o indivíduo está inserido. Pronto, se for a família, primeira instituição responsável pela edificação do indivíduo, já detalhou. Já levou aí 80 pontos, 40 do agente com 40 do detalhamento, entendeu? Se for no eixo meio ambiente, aí você vai... Sim, gente, vocês têm que chamar os agentes que combinam, né? Então, se for o tema meio ambiente, eu vou chamar o Ministério do Meio Ambiente. Qual é a função dele? Aí você diz, órgão responsável por tratar dos assuntos ambientais no país. Se for o Ministério da Saúde, aí já está na cara a função. Órgão que trata dos assuntos relacionados à saúde no país. Então, é só você colocar a função do agente, que já detalha. Ministério da Educação, órgão responsável pelas diretrizes educacionais do país, né? Ministério da Cidadania, responsável pela promoção da Política Nacional de Desenvolvimento Social. Eu coloquei só esses, mas lá o que vocês colocarem, vocês detalham lá, é só dizer a função. Então, primeiro coloca o agente, depois o detalhamento dele na frente. Aí é que parte para ação, modo meio e efeito. Agora vamos ver na prática uma conclusão. Coloca aí, vamos ver um modelo de conclusão com o eixo meio ambiente. Já está ficando claro as explicações, né? É uma revisão geral aqui de tudo. Qualquer dúvida pode perguntar. Passa aí para a conclusão, para a gente analisar um modelo. No modelo tem tudo aqui que foi dito. Ó, eixo meio ambiente. Gente, só precisa ter as teses, que a gente vê aí se o aluno, né, conseguiu resolver. Ó, qual foi as teses aqui? Ó? Falha educacional. Falha educacional. Então, o aluno já culpou a escola aqui. A escola. E a ineficiência de políticas públicas. Então, vamos ver. Ó. Primeiro, o que é que vai ter que ter? Ó? Portanto, se é conclusão, vocês vão usar conectivo de conclusão. Logo, assim, em suma, viu? Portanto, medidas exequíveis são necessárias a fim de mitigar os impactos do lixo no meio ambiente. Pronto, retomada do tema. Então, eu trago primeiro o tema para retomar. Pronto. Feito isso, agora eu vou para a proposta. Dessarte, quem foi que eu chamei, gente? Então, o Ministério do Meio Ambiente.
A gente, não precisa lá, vocês não vão colocar isso que está no parêntese, não, tá? Eu coloquei aqui só para vocês saberem o que é cada elemento. Qual é a função do Ministério do Meio Ambiente? Órgão responsável pela preservação da natureza. Então, o aluno já vai ganhando aí 80 pontos, ele já detalhou com o agente. Pronto. O que o Ministério, gente, do Meio Ambiente vai fazer? Se a escola estava negligente, sem ensinar sobre questões ambientais, então ele já vai resolver. Deve realizar não só a aplicação de minicursos sobre reciclagem, mas também reivindicar políticas públicas que assegurem a preservação do ecossistema. Então, ele já resolveu com 2 ações as teses. Então, vocês podem fazer 1 ou 2 propostas, aqui só tem uma. Como é, professora, que eu resolvo só em uma? Colocou 2 ações ou 2 ministérios. Se eu tivesse dito o Ministério do Meio Ambiente em parceria com o governo federal, já resolvia também. Mas, como eu não fiz assim, eu coloquei as 2 ações. 2 ações, ó, uma está resolvendo a falha da escola e a outra está resolvendo a falta de política pública. Então, o corretor não é na competência 5, mas é na 3. Se você não resolver as teses na conclusão, vocês perdem ponto na competência 3. A 5, ela só quer analisar se tem uma proposta com 5 elementos. Então, aqui a ação, ó, deve realizar não só a aplicação de minicurso sobre reciclagem, mas também reivindicar políticas públicas que asseguram a preservação dos ecossistemas. Ação, mais 40, 120 pontos. Por meio de quê, gente? Ó, essas medidas devem ser realizadas por meio de... O corretor vai identificar o modo por meio de... Vocês escrevam lá por meio de ou mediante, que ele já encontra. Por meio de campanha, por meio de palestra, por meio de instituições formadoras e redes sociais. Modo. Aí qual é o efeito? O efeito é a finalidade. No intuito de, com o fito de, com o objetivo de... No intuito de levar conhecimento para a população acerca da proteção de recursos naturais e também fortalecer as medidas protetivas já existentes. Pronto. Ele fez aqui 5 elementos, 200 pontos, gente. Gabaritou aqui a competência 5 e ainda fez um fechamento tópico. Isso aqui é avaliado lá na competência 2, essa partezinha roxa aqui, ó. Na conclusão, vocês não vão citar mais nenhum repertório novo. Vocês vão retomar o que citou na introdução, entendeu? Então, ele começou com esse filme, o Lorax. Então, como foi que ele fez? Feito isso, então ele está convencendo o corretor que fazendo todas essas medidas aí que ele citou, o cenário retratado no filme Lorax continuará sendo ficção. Pronto. Viu? Agora nós vamos ver uma conclusão com 2 propostas. Naquela só tinha uma, agora nós vamos ver com 2. Por que tem as teses, gente? Porque vocês têm que resolver as teses na conclusão. Viu? A democratização do lazer no Brasil. Esse é o tema, eixo cultura. Viu? Teses, desigualdade social e negligência do governo. Primeiro, o que tem que ter? A retomada. É preciso, portanto, superar os efeitos da acessibilidade. Retomada. Logo, cabe ao Estado, foi o agente que ele escolheu. Qual é a função do Estado, gente? O detalhamento. Responsável por garantir os direitos básicos da população. Detalhamento. Agora, qual foi a ação para a tese 1? Tornar os preços dos espaços de lazer mais inclusivos. Então, para tornar democratizado, se as pessoas não estão tendo condição, aqui ele já resolveu a questão da desigualdade social. Por meio de verbas governamentais. Pronto. Gente, por meio de verba governamental é um modo meio bem coringa. Por meio de campanhas e palestra e rede social é outro modo meio bem coringa também. Para que haja a promoção da democratização da recreação. Pronto, então aqui eu já resolvi a desigualdade social. Agora a tese 2 não foi nem mencionada. Falta resolver a negligência do governo. Além disso, então,
Sempre que vocês for colocar a tese 2, tem que colocar um conectivo de soma ou adição, que está lá na competência 4, naquele grupo lá do D2. Além disso, outrocinho, ademais. Além disso, agora ela vai escolher o Ministério da Economia, né, para resolver a negligência do governo. Além disso, o Ministério da Economia, aí, gente, a segunda proposta ela é bem curta, não precisa mais vocês fazer com 5 elementos, não, vocês podem fazer só um agente e uma ação, só um agente e uma ação e um modo. Agora, a primeira, vamos fazer a primeira completa e a segunda incompleta, porque cada elemento só é contado uma vez. E se quiser fazer só uma proposta que nem a outra, pode também. Além disso, o agente, né, que é o Ministério da Economia, deve criar projetos para a construção de mais locais de entretenimento nas cidades pequenas e rurais. Pronto. Já coloquei só um agente na ação e já está bom. Espera-se, com essas medidas, diminuir os impactos da carência do acesso ao lazer no Brasil. Pronto. Achado mais fácil qual? Com 2 propostas ou com uma proposta? Eu botei 2, porque lá vocês vão escolher, pode fazer do jeito que quiser, tá bom? Para quem tem a letra grande, eu acho melhor com uma, ganha mais espaço. Para quem tem a letra pequena, não, pode fazer 2. Viu? Sim, vamos dar uma revisada, pode passar, tia. Estrutura da introdução, repertório, né? Então, vocês não vão começar, pelo amor de Deus. Atualmente, a questão das queimadas é um sério problema no Brasil. Não, nós vamos começar contextualizando, conhecimento de mundo sobre o tema. Depois, apresentação do tema problematizando. Então, vocês colocam o repertório e problematiza com o tema. Depois, vão colocar as 2 teses. Esse problema ocorre devido à negligência do governo, como a omissão da escola. Pronto. Aí depois um arremate, que é uma frase de efeito. Logo, são necessárias medidas para resolver o problema. Pronto. Colocou já os 4 elementos da introdução e é só partir para o desenvolvimento. Tópico frasal, que é a retomada da tese. Repertório, que é algum conhecimento de mundo, combinando com a tese. Embasamento, que é vocês destrincharem a tese, né, explicar. E a marca de autoria, que é só uma frase de efeito mostrando, retomando a tese, né, que o problema deve ser solucionado. E agora nós vamos ver uma redação, gente, e analisar ela inteira com tudo que a gente viu aqui. Viu? Pode passar. O tema, gente, dessa redação é sobre os desafios para garantir a saúde bucal dos brasileiros. Não sei por que minha intuição diz que o tema vai ser na área da saúde ou da educação. Algo me diz. É porque assim faz tempo que o Enem não cobra esses eixos aí, né? Não, mas sem falar que tem muitos temas que ainda não foram cobrados, né? Mas algo me diz, né? Então eu coloquei aqui esse tema para a gente analisar. Vamos lá. E coloca na introdução. Pronto, tá aí. Na obra, então, vocês podem ver aqui que está começando com um repertório. Eu não vou começar logo com o tema, não. Vou começar contextualizando, gente. Não vamos começar domingo a redação sem um repertório, não. Na obra Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago retrata uma sociedade em colapso, diante de uma epidemia de cegueira, expondo as fragilidades humanas e institucionais. Pronto, repertório. Só que Ensaio sobre a Cegueira é uma ficção, né? Agora eu vou fazer o uso produtivo desse repertório. Eu vou mostrar que a ficção defendida por Saramago, ela também está presente, né, na realidade. Fora da ficção, esse cenário é verossímil, né, quer dizer, verdadeiro, com a realidade do Brasil, considerando os desafios para garantir a saúde bucal da população. Pronto, tema. Então, é assim que vocês vão fazer lá. Vocês vão colocar um repertório, aí depois vocês vão, né, colocar o tema, fazendo a problematização desse tema. E agora vocês vão partir para as teses, que é as causas do problema, né? Nesse sentido,
A inércia governamental, estão vendo? Ó, negligência do governo, não falha. A inércia governamental e as desigualdades sociais são fatores que precisam ser analisados. Pronto, então as teses aqui, né, foi negligência do governo e desigualdade social. Pronto. Entenderam, né? Repertório na introdução, tema problematizado, teses, viu? Vamos para o D1 agora. Argumento 1. De início, diante desse cenário, vocês sempre têm que começar com o conectivo, não esqueça. De início, é importante observar que a inércia governamental é uma das principais barreiras para a garantia da saúde bucal no Brasil. Gente, cuidado, esqueci de dizer, é na ordem, tá bom? Então, se lá na introdução você colocou primeiro negligência do governo, depois desigualdade social, vocês vão desenvolver na ordem. Pensa o tanto de redação que eu tenho que mandar refazer, porque o projeto de texto aí despenca que anota. Oi, Sara. Professora, deixa eu te perguntar. Essa semana a gente está fazendo o simulado Enem lá no colégio. E aí me veio uma dúvida. Como eles entregam os textos de orientação, né? Eu esqueci o nome. Aí a gente pode converter algumas frases desse texto para encaixar na nossa introdução. Tu quer dizer, tipo, pegar algo do que está nos textos motivadores para colocar? Isso, tipo isso. Só que, tipo, em vez de ser exatamente a mesma coisa, transformar em outra. Muito bem, pode. Parafrasear, sim. Porque, ó, por exemplo, se lá tem a democratização, aí você coloca a carência de democratização, a falta de democratização do acesso a alguma coisa, você já está parafraseando, né? Então, vocês não vão poder, tá pegando assim do jeito que está lá, porque o corretor identifica, mas vocês podem parafrasear, gente, os textos, eles ajudam a entender o tema. Às vezes você pode até colocar, não do jeito que está lá, mas trocando. Entendeu? Isso aí vai até mostrar que vocês compreenderam o tema. Agora, eu só não aconselho é pegar os repertórios, entendeu? Por exemplo, eu não estou lembrando de nenhum repertório, eu vou pegar os que estão aqui na coletânea. Não peguem não, sabe por quê? Porque se pegar, vocês não saem do nível 3, porque o corretor vai marcar lá, repertório baseado nos textos motivadores. E ele vai pensar que vocês não sabiam de nenhum repertório e pegaram os que deram na coletânea. Mas o resto das informações vai ajudar muito vocês. Mas os repertórios, vamos colocar uns novos, entendeu? Então, se lá tiver uma pesquisa, não vamos colocar, não. Vamos colocar outro repertório novo, entendeu? Mas vamos ler, não vão ler só a proposta de redação, não. Vocês vão ler o texto 1, o texto 2, o texto 3 e tentar identificar o que cada um diz. Até porque vocês vão ajudar na formulação das teses fazendo isso. Viu? Sim, ó, pois vamos para o D1. Pronto, ó, eu vou pegar na ordem, gente. Então, se lá você citou primeiro a negligência do governo, é só negligência do governo agora. A outra tese é lá para o desenvolvimento 2, não pode colocar trocado. Ó, de início, é importante observar que a inércia governamental é uma das principais barreiras para a garantia da saúde bucal no Brasil. Tópico frasal. Vocês podem notar que eu só fiz dizer que a culpa é do governo, eu não falei nada mais. O tópico frasal é só retomar a tese, pronto. Pronto. Feito isso, agora eu vou pensar num repertório que combine com essa negligência do governo. Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Brasileira de 88, é responsabilidade do Estado, gente de Estado, com sinônimo nação lá, vocês vão escrever com E maiúsculo, por favor, tá? Assegurar a saúde como direito de todos e dever do governo, incluindo a saúde bucal. Repertório, né? Está na Constituição assegurado, tópico frasal, repertório, pronto. Agora eu vou lá para o embasamento, agora eu vou mostrar como é que o governo tem culpa. Agora eu vou destrinchar a minha tese. Então, a tese é a causa do problema, vocês vão explicar agora.
Ó, entretanto, a Constituição assegura o direito, mas não está tendo, né? Ó. Entretanto, tal postulado é quebrado quando comparado à contemporaneidade. Haja vista que a oferta de serviços odontológicos públicos é insuficiente, especialmente em regiões periféricas e rurais. Pronto. Então, a causa aqui é a ineficiência de serviço, gente. A gente sabe que né? Tem certos procedimentos em postinho de saúde que não tem condição de fazer. E quando tem, é precário, né? Qual é a consequência disso? Às vezes até a verba vem, mas a gente sabe como né? A gente sabe como é a corrupção. Os políticos usam as verbas em benefício próprio. Então, qual é a consequência? Por conseguinte, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, grande parte da população fica privada de acesso a tratamentos preventivos e curativos adequados. Não tem esse acesso no na digitação. O que agrava problemas como cáries, ou a consequência da carência do atendimento, doenças gengivais e até a perda de dentes. Pronto, embasamento com a consequência. Então, vocês estão notando, né? Vocês vão fazer a relação de causa com consequência que vai ficar ótimo. Não tem lacuna, né? Não fica lacuna. E já pode partir para a marca de autoria. Desse modo, a postura governamental vigente acentua a problemática. Desse modo, é preciso que o governo mude essa postura urgente. Desse modo, não é plausível que o governo tenha essa postura diante da problemática. É só vocês retomar a tese. Logo, é necessária a mudança desse quadro caótico. Entenderam? Pronto, gente. Agora, sim, outra coisa. Não vamos fazer a argumentação parecida, tá bom? Então, tudo que você citou no 1 não pode mais aparecer no 2, porque senão vai ficar um falso desenvolvimento e aí vocês perdem muitos pontos na competência 3. Tudo isso aqui que eu estou falando perde ponto na competência 3. Então, ela com a 1, infelizmente, são as mais pesadas, né? Mais terríveis. Mas nada que a gente não consiga, né, dominar. Ó, então vamos para o 2. Se é tese 2, é desigualdade social, é adição. Então vocês vão colocar um conectivo de adição. Além disso, outro sim, tal. Isso aí é na competência 4, essa presença dos conectivos. Além disso, é válido perceber o panorama da assimetria social. Assimetria social, disparidade socioeconômica, aqui tudo é tese, é sinônimo para a desigualdade social. Como potencializador da falta de saúde bucal no país. Tópico frasal. Então, agora o governo já era, eu já falei, né, gente? Agora é a desigualdade social. Tópico frasal, eu retomei a tese 2. Agora é um repertório combinando com desigualdade social. Gente, falou em desigualdade social, aprendam aqui o Ariano Suassuna, que ele divide 2 Brasis, né? Segundo Ariano Suassuna, ilustre pensador brasileiro, né? O território brasileiro está dividido em 2 países distintos, que é o dos favorecidos e o dos despossuídos. Repertório. Então, vocês podem notar aqui, ó, tá? A competência 3 está avaliando tudo isso, a questão da escolha. Vocês podem ver aqui que o repertório está aqui tudo combinando, né? Não tem nada aqui que diga, não tem como o corretor dizer, não teve nada a ver, que está bem encaixado. Agora é um embasamento, agora eu tenho que mostrar como é que a desigualdade social impacta negativamente na questão do atendimento odontológico. Sob essa lógica, o autor, né, que é Ariano Suassuna, eu estou fazendo uso produtivo do repertório. O autor faz um alerta a respeito da desigualdade de renda, de oportunidades e de acesso à informação vigente no país, no Brasil. Nesse sentido, percebe-se que populações mais pobres padecem frente à carência de recursos e à ignorância, o que compromete a prevenção de problemas bucais. Só que a desigualdade de renda muitas vezes impede, né, que a população tenha um tratamento odontológico. Esse cenário dificulta a garantia de acesso a cuidados odontológicos,
visto que a desinformação e a precariedade financeira tornam a sociedade passiva na busca por seus direitos. Ah, eu não tenho condição, deixa, eu não vou atrás, não. Né? Então, ela já fica ali, né, sem agir. Aí, agora, pronto, gente, aí foi o embasamento. Como eu mostrei como a desigualdade social afeta. Agora, a marca de autoria, essa parte rosa. Dessa maneira, por não reconhecerem a importância da saúde bucal, muitos indivíduos negligenciam os cuidados diários, agravando o problema. Pronto, marca de autoria. Então, entenderam? Tópico, frasal, repertório, embasamento e marca de autoria. Os elementos básicos da estrutura. Pode passar para a conclusão. Agora vamos ver a conclusão. Com os 5 elementos. Gente, nessa daqui vai ter 2 propostas. 2. Não, é a conclusão. Portanto, se é conclusão, conectivo conclusivo, viu? Portanto, é necessário implementar intervenções capazes de mitigar essa problemática. Tópico frasal da conclusão, retomada do tema, viu? Então, lá domingo é assim também que vocês vão fazer. O tema que tiver lá, aí vocês vão retomar, tá bom? Vamos lá. Agora é a proposta. O que fazer? Então, vocês viram lá, né? A tese foi negligência do governo e desigualdade social. Vai ter que resolver as duas. Para isso, o governo, então, ele já vai resolver a negligência do governo, chamou o governo. O governo é o agente. Qual é a função dele, gente? Agente responsável por zelar pela nação. Já ganhei 40 pontos aqui, detalhamento do agente. O que o governo vai fazer para combater essa negligência dele com a saúde bucal? Deve desenvolver um projeto nacional de ampliação dos serviços odontológicos. A ação, a proposta, vocês fazem uma crítica ao desenvolvimento, vocês respondem à crítica do desenvolvimento. Vocês não disseram que estava faltando serviços? Então, agora a gente diz que ele tem que criar os serviços. Se a gente diz que a população está desinformada, aqui a gente diz que deve haver informação para a população. Pronto, aqui é a ação, deve desenvolver um projeto nacional de ampliação dos serviços odontológicos, ação. Por meio de quê? Por meio do direcionamento de recursos, por meio de verbas governamentais, às prefeituras de cada município para a efetivação desta ação. Modo. Com o objetivo de quê, gente? Com o intuito de garantir a universalização do atendimento. Efeito. Então, até aqui eu já tenho 200 pontos na competência 5. Por quê? Já tem agente, detalhamento, ação, modo meio e efeito. 5 vezes 40, 200. Mas por que eu trago outra proposta e trago a tese 2? Porque a competência 3 tira ponto, gente. Se eu não retomar a tese e resolver, eu vou perder pontos preciosos na competência 3. Então, agora a gente não vai mais fazer uma proposta com 5 elementos. Com 2 já está bom, é só para dizer que resolveu. Conectivo de soma e adição, só que aqui foi. Aqui está quase completa, mas lá vocês não precisam fazer assim tão completa. Ademais, que é o conectivo de soma e adição, é necessário que as escolas, então as escolas agora vão resolver a questão da desigualdade social. É necessário que as escolas realizem debates sobre a importância da saúde bucal, ação que fazer, né? Por meio de aulas temáticas e seminários. Por meio de. Com o fito de quê? Efeito, finalidade, a fim de que a população tome conhecimento acerca dessa questão. Efeito. Agora, o fechamento tópico. Dessa maneira, situações como as retratadas em ensaios sobre a cegueira podem ser evitadas, garantindo-se um futuro mais saudável para todos. Então, vocês podem notar aqui o fechamento tópico, né? Retomada do repertório da introdução. Então, lá vocês vão fazer assim também. E, gente, entendido aí as 5 competências, alguma pergunta, nós vamos agora para um modelinho aqui, que eu espero que vocês aprendam ele daqui para domingo. Né? Dentre tantos modelos de redação que a gente trabalhou, tem apostilas cheias, né? Com muitos argumentos, eu separei aqui um básicozinho para vocês. Passa aí, Tiago, e vamos lá preencher.
Nós vamos agora vai demorar um pouquinho, nós vamos preencher. Como eu disse que a aposta era saúde, né? E educação, vamos preencher bem aqui com o eixo educação. Gente, eixo educação. A gente estuda a redação por eixo temático. Eu acho mais proveitoso do que estudar por temas. Se você está estudando o eixo economia, esporte, meio ambiente, vários argumentos do eixo cabem em todos os temas. Se você for estudar o eixo educação, você pode falar, tem vários temas. Mas, a gente pode dizer que falta profissionais capacitados, falta material, falta política pública voltada para programas educativos. Então, um aspecto serve para, né, para quase todos os temas do eixo temático. Né? Se você estiver estudando meio ambiente, os argumentos servem para vários temas, né? A questão das queimadas, questão da morte da fauna e da flora, questão de doenças respiratórias na população, questão do aumento do efeito estufa, aí serve para vários temas, vários argumentos. Lixo eletrônico, né? Que as empresas fabricam produtos com pouca durabilidade, já para ver se a sociedade fica consumista, comprando em excesso, né? Então, ela descarta rápido o que tem e aumenta o lixo eletrônico. Então, muitos argumentos, você estuda por eixo temático, que vários argumentos acertam o tema daquele eixo. Então, eu estava pensando aqui da gente produzir, aqui é um modelo, gente. Nós vamos produzir só os espaços. Eu espero, né, que eu deixei a apostila e pedi para estudar, espero que, né, que os alunos já, né, a turma presencial, a maioria já me garantiu que decorou aí, aprendeu os modelos, né? Porque, gente, vai ser o segredo do 900 mais. Vocês aprenderem aí a estrutura e chegar lá com isso aí vai dar certo, com certeza dá certo. Então, ninguém vai se preocupar se eu não lembrar de um repertório. Eu já coloquei um modelinho aí, né? Aí a folha principal vocês vão estudar até domingo. Viu? Já está toda contextualizada, vocês vão preencher pouca coisa. Tiago, nós vamos preencher bem aí, com o tema, vamos preencher sobre analfabetismo funcional. Alguém sabe o que é o analfabetismo funcional, gente? Alguém queria falar o que é, antes da gente começar? Se fosse esse o tema, um tema nunca cobrado pelo Enem, né? O analfabetismo funcional, muito bem, é a dificuldade de interpretar, sim. Eu sei ler, por exemplo. Aquela pessoa que sabe ler, mas ela não consegue resolver uma operação matemática. Se você deve aqui, ler aqui essa receita, ela começa a ler a receita, terminou a receita e aí, não? Li aí, mas não entendi nada. Leu história, agora me diz aí o que você entendeu da história. Não, li, mas não entendi nada. É isso. Então, analfabetismo funcional, você sabe ler e sabe escrever, mas não compreende o que se lê, entendeu? Então, é esse o tema que a gente vai produzir bem aqui. Então, gente, vamos aprender aí de Djamila Ribeiro. Ela é uma célebre escritora que ela fala que tem muitas situações que estão invisíveis. Então, vocês vão levar esse repertório para lá. Vocês vão começar lá. Se não se preocupe. Eita, só 15 minutos. Se não tiver como vocês fazerem, se não tiver como vocês lembrar do jeito que está aí, vocês podem parafrasear. De acordo com a Djamila Ribeiro, é preciso que várias situações sejam retiradas da invisibilidade, entendeu? Então, vamos lá, bem rápido aqui, eita. A célebre escritora Djamila Ribeiro afirma que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Repertório. É assim que vão começar. A perspectiva sociológica de Djamila, que, dando destaque à preocupante problemática do ou dos, ou da, ou das, coloca o tema. Digita aí, Tiago, do
analfabetismo funcional é o nosso tema, nessa linha aí. Do analfabetismo funcional. Tá bom. Eita, talvez não dê tempo, não. Será que tem como abrir pelo menos 15 minutos depois? Que eu queria terminar a argumentação, mas pode ser que dê tempo em 15 minutos. Porque, ó, gente, a gente vai preencher pouca coisa. Aí é um modelinho que eu separei para vocês. Ó, a preocupante problemática do analfabetismo funcional. Então, aí é o nosso tema. Analfabetismo funcional. A sociedade brasileira pode superá-la. Então, aí a gente já tem o tema, já tem o repertório e o tema. Pronto. E vocês vão abordar completo, tá? Do jeito que vai estar lá a frase lá temática, joguem lá toda logo aí nessa linha. Agora vamos para as teses. Assim, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é preciso analisar não só... Pronto, gente, quais são as causas do analfabetismo funcional? A gente pode culpar que as pessoas não estão aprendendo, né? Assimilar por culpa do governo, né? E também por culpa da escola que não está cumprindo seu papel como deveria. Então, coloca aí. É preciso analisar não só coloca tese negligência do governo nessa linha aí. Uhum. Gente, já pode levar essa tese aí prontinha para vocês falarem lá, com certeza dará certo. A negligência do governo. Faltou só o chapéuzinho, gente. Do governo, mas também... Agora, embaixo, tu coloca a omissão da escola. Omissão da escola. Pronto. Ó, gente, já está completo, viu? Aí, ó, nós já terminamos. Repertório de Djamila, né? Tema aí, analfabetismo funcional, teses, negligência do governo e omissão da escola. Pronto. Vamos lá para o D1. Nesse sentido, aí é o operador argumentativo, tem que ter. Sim, sim, é a mesma coisa. É quando você está culpando o ensino, precariedade do ensino, omissão da escola, falha da educação, entendeu? Porque você vai culpar dizendo que o ensino é precário, que é conteudista, que não está preparando o aluno para lidar com os temas transversais. Gente, os alunos eles não sabem que tem que respeitar as diferenças, a inclusão, né? Eu vivo ensinando, hoje mesmo que tem um aluno lá TDAH e lá não é na minha sala, é lá fora, né? E eu aconselhando, você não pode fazer assim com ela, não. Então, a gente tem que estar ensinando, porque eles não são treinados. E em geral, em todas as escolas. Como a escola é conteudista, o aluno sai sem saber como respeitar, sem saber como cuidar do meio ambiente. Então, vocês podem fazer essa crítica ao ensino. Então, são as teses que mais dá certo, com certeza que não tem para dizer que não vai dar, é a omissão da escola e a negligência do governo, entendeu? Vamos lá. Nesse sentido, é importante pontuar a omissão do governo como fomentadora da diversidade. Ó, gente, já tem o tópico frasal aqui. Pronto. Eu só vou dizer que o governo é culpado. Pronto. Falou em governo, eu vou colocar um repertório que combine. Eu vou colocar aqui o Thomas Hobbes, que ele faz uma crítica ao governo. Sob essa lógica, Thomas Hobbes, filósofo inglês, defendia que é dever do Estado proporcionar meios que beneficiem o progresso de toda a coletividade. Aí vocês acham que o governo consegue criar um programa, alguma política pública que beneficie todos, sem exclusão? Né? Por que essa citação fica maravilhosa? Porque não. Então, vocês agora vão fazer a quebra de expectativa aqui com os conectivos adversativos. Ó. Tal concepção, todavia, não se aplica, né? A concepção de Thomas Hobbes não pode se aplicar ao cenário atual.
Uma vez que as autoridades governamentais não criam ações que resolveriam, aí vocês vão retomar o tema que vai estar lá. Que digita aí, deixa eu ver, que resolveriam a questão do analfabetismo funcional. Aí a gente vai mostrar uma forma que ele poderia fazer que ele não está fazendo. Aí lá vocês só colocam o tema que está lá. Agora, gente, é importante aprender o modelo. Né? Eu creio que dá tempo, não sei como é a capacidade de memória de vocês, mas eu creio que tirando uma hora e meia, dê para memorizar. Pelo menos algumas coisas já ajuda. Digita aí. Que resolveriam a questão do analfabetismo funcional, a questão do analfabetismo funcional, nessa linha, embaixo. Uhum. A questão do analfabetismo funcional. Se lá fosse queimada, gente, aí vocês iriam dizer que resolveria o impacto das queimadas no Brasil. Aí iriam colocar uma política pública para resolver as queimadas. Se encaixa de qualquer forma, só muda a argumentação. Que resolveriam a questão do analfabetismo funcional. Ó. E como? Aí depois vocês vão criar uma medida. Como é que a gente pode dizer? Como, colocar assim, como a criação de programas, coloquei a linha grande demais. Vamos pensar nesses programas, né? Tem muitos programas aí que poderia ser criado para ajudar. Nós vamos trabalhar com essa turma aqui para esse déficit de leitura, de escrita, essa dificuldade de interpretação, né? Mas o governo não cria, gente. Isso aí tudo ó, requer, a gente sabe que ele é individualista, a maioria dos governos só pensa em si, gasta o dinheiro da verba, né? É corrupto. Então, isso aí é com tudo. Aí compromete que algo seja feito de forma melhor. Como a criação de programas voltados à prática, eita, 7 minutinhos só, voltados à prática, tem crase, tá? Voltados à prática de leitura e interpretação de textos. Voltados à prática de leitura e interpretação de textos. Coloca uma consequência agora, coloca assim, com efeito, vírgula. Com efeito, a carência de aplicação desses programas, faz com que crianças e jovens, a carência de aplicação desses programas faz com que crianças, jovens e adultos, esses programas, fazem com que crianças, jovens e adultos não consigam assimilar textos curtos. Não consigam assimilar textos curtos. Pronto. Gente, a gente citou aí uma causa e uma consequência. Né? Qual foi a causa? A gente disse que está faltando que o governo invista na criação desses programas, Alfabetiza Brasil, inventei agora esse nome. Leitura, interpretação na idade certa, tipo assim, entendeu? Então, está faltando. Então, textos curtos.
Então, a consequência é que a dificuldade vai continuar sem a prática, né? Assimilar textos curtos. Pronto, agora vamos lá para a omissão da escola. Passa aí. Gente, aqui era conectivo de soma e adição. Deixa eu ver. É porque, como eu só joguei os modelos, depois eu nem me atentei. Quando vocês forem fazer a tese 2, vocês vão colocar a demais outrocinho. Lá embaixo tinha que ser... Não, arruma logo. Deixa eu ver, vai lá para a omissão. Coloca bem assim. Outrocinho. É válido pontuar, apaga-se, entende-se diante desse cenário. Gente, por que não vai poder bem aqui? Porque aqui é a tese 2. Na tese 2, eu tenho que colocar um conectivo de soma ou adição, que é outro sim, além disso, ademais, paralelamente, entenderam? Outro sim e vírgula. É válido pontuar, aí já fica correto o resto. É válido pontuar, calma um pouquinho d'água. Pronto. Tira essa vírgula aí. Pronto. Agora, nós culpamos o analfabetismo funcional a escola. Agora, nós vamos desenvolver esse aí. Eita, 3 minutos. Vai dar tempo, não. E agora, Tiago? Mas, agora a gente faz rapidinho. Acho que em 15 minutinhos, 3 tempos hoje, a gente termina. Gente, depois vamos sair para finalizar o modelo, tá? Rapidinho, agora não demora muito mais, não. Manda outro link.